a carta aos Colossenses, né? Capítulo 1, o tema estava no versículo 17, né? Que começa dizendo para nós: Ele é antes de todas as coisas. Não é? Ele é antes de todas as coisas. E esta afirmação, ela faz uma distinção entre o Criador e a criatura, entre Deus e o homem, né? Entre a coisa criada e o seu Criador. Quando ele diz, ele é antes de todas as coisas, ele está dizendo que ele antecede a criação, ele é antes da criação, que ele é pré-existente à criação, ele já existia antes dos céus, da terra, do universo, do mundo físico e do tempo e de tudo que foi criado. Ele é antes de tudo. Então, Paulo, quando enfatiza isso, ele está apontando para a divindade de Cristo. Em Gênesis nós vemos o início do homem, mas nós não vemos o início de Deus. Lá não é dito o início de Deus. Gênesis capítulo 1, versículo 1 começa: no princípio criou Deus os céus e a terra. E essa declaração, ela já pressupõe a existência de Deus antes da criação, porque ela já começa: no princípio criou Deus. Não diz quando Deus surge, mas já começa dizendo para nós que Deus criou os céus e a terra. E Deus só poderia ter criado a terra se ele existisse antes da terra. Se ele existisse antes, ele não poderia ter criado, ter surgido no mesmo instante, no mesmo momento. Não, senão ele não seria o Criador. Então, pregando aqui no domingo, eu disse que só há 3 possibilidades a respeito da origem de todas as coisas e do universo. Ou alguém criou, ou surgiu por si mesma, ou então sempre existiu. Nunca teve começo e nunca terá fim. Embora esta última ela pareça plausível, né? Pareça até uma possibilidade plausível, ela é rejeitada pelos homens, porque os homens não querem aceitar a ideia de um Deus criador. Então, no combate sobre a origem de todas as coisas, restam então apenas esses 2 combatentes, né? Deus, o Criador, e do outro lado, a geração espontânea, como se todas as coisas tivessem surgido do acaso. E então, quando a Bíblia está dizendo que no princípio criou Deus, já parte do pressuposto da existência de Deus. A discussão sobre a existência de Deus não é uma discussão na Bíblia. Não é uma discussão bíblica. A Bíblia não se pretende a isso, a provar que Deus existe. Ela já parte do pressuposto de que Deus existe, de que Deus é real e que Deus é o Criador de todas as coisas. E Deus só poderia ter criado se ele existisse antes da terra. Além dessa afirmação demonstrar um notável poder, né, de criação, ela também está demonstrando para nós que existe um ser antes da criação, que existe um ser antes de todas as coisas. Então, quando Paulo diz que Jesus é antes de todas as coisas, ele está dizendo que ele é Deus, que ele também é Deus, que ele é Deus como o Pai é Deus. O que significa que Jesus não foi criado.
Jesus não surgiu com a criação. A sua existência é anterior à criação, como é anterior à criação o Deus Pai Criador. E embora Jesus tenha nascido como homem, e para fazer isto, ele se esvaziou da sua glória, ele esvaziou de si mesmo, assumiu a forma de servo e tomou a semelhança dos seres humanos, como em Filipenses capítulo 2, versículo 7, registra para nós. Ele não é uma obra da criação, ele não é fruto da criação. Ele é o Deus que criou todas as coisas, ele é antes da criação, ele não é fruto, não é obra da criação. Então nós vemos que Jesus é colocado na afirmação de Paulo, ele é antes de todas as coisas, ele é colocado como Deus, sendo igual a Deus. Na Bíblia, a eternidade é um atributo de Deus muito enfatizado nas Escrituras. A eternidade de Deus é um atributo de Deus muito enfatizado nas Escrituras. O que significa que Deus é autoexistente, ele é não criado, ele é autoexistente e independente de qualquer coisa, de qualquer ser. Então a Bíblia enfatiza muito a eternidade de Deus. Vejamos o que diz o Salmo 90, versículo 2, acerca de Deus. Salmo 90, versículo 2, diz assim: antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Veja, antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Nós vemos isso também em Isaías, capítulo 43, versículo 13, quando é dito para nós: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Você vê que a eternidade de Deus justamente é destacada pelo fato dele ser antes da criação, de ele existir antes da criação. Como no Salmo 90, verso 2 diz: antes que os montes nascessem, antes que tu formasses a terra, antes que tu fizesses o mundo, sim, antes, de eternidade a eternidade, ou seja, desde a eternidade, tu és Deus. Ele diz em Isaías 43, antes que houvesse dia, antes do primeiro dia, antes da luz ser criada, ele diz: eu sou, eu já sou, eu já era, eu já existia. E essa promessa, e na promessa feita sobre o Messias nas Escrituras, essa natureza divina também é destacada, essa natureza eterna também é destacada acerca do Messias, como nós vemos em Miqueias capítulo 5, versículo 2, que nos diz assim, Miqueias 5, 2: e tu, Belém Efrata, de ti me sairá o que governará em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Observa que foi profetizada até a cidade em que Jesus Cristo iria nascer. Aqui é citada a cidade de Belém, nós vemos o cumprimento disso lá nos evangelhos. Mas o profeta, quando está profetizando e falando da cidade que ele ia nascer, ressalta que
ele vem, a sua origem, o que ele está dizendo aqui é que a sua origem não é uma origem simplesmente de Belém, da onde ele vai nascer. A origem dele não é em Belém. Ele vai nascer em Belém, mas a origem dele não é em Belém. Ele não é a naturalidade dele, carnal, terrena, era Belém, a cidade que ele nasceu. Mas a origem mesmo dele é desde os dias da eternidade. Ou seja, antes de todas as coisas existirem. Não é? E nós vemos em outras passagens bíblicas também, falando sobre a natureza divina do Messias, e nós vemos que ele é exaltado como Deus Pai é exaltado na Escritura. No Salmo 2, versículo 7, é dito: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Veja que a Bíblia aqui usa a expressão gerei, e não fui criado, né? Não criado, mas gerado. Ou seja, ele foi gerado na própria essência do Pai, na eternidade. Ele não é uma obra da criação, ele não é fruto da criação de Deus, mas ele é gerado na própria essência do Pai. Né? Para tentar ilustrar um pouco isso, uma mulher, ela não cria o seu filho no ventre, ela não cria o bebê no ventre, ela gera ele no ventre. Ele é gerado no ventre da mulher, ele não é uma criação da mulher, ele é gerado no ventre da mulher. Então, para mostrar que o filho, ele foi gerado no Pai, na essência do Pai, tendo então a mesma natureza divina que o Pai. Assim como o filho que nasce uma mulher, ele tem a mesma natureza humana da mãe. Não nasce uma outra coisa, nasce um filho gerado pela mulher com as mesmas características, né, da mãe. Então, para mostrar a identidade e a essência de Cristo. No Salmo 110, versículo 1, também falando de Cristo, é dito: Disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Você vê que Cristo é colocado na mesma posição que Deus, não é? Ou seja, no trono, ao lado de Deus Pai. Assenta-te à minha direita. Ninguém recebeu uma honra semelhante a essa. E o escritor dos Hebreus, quando cita essa passagem, destaca isso, que Cristo recebeu esta honra e esta posição que não é dito a nenhum anjo, que não é dito a nenhum homem, mas somente a Cristo. Isaías capítulo 9, versículos 6 a 7, nós temos uma passagem bem conhecida que fala também do Messias, dizendo para nós: Porque um menino nos nasceu e um filho se nos deu, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Você vê que falando de Cristo aqui, ele é chamado de Deus, Deus Forte, Pai da Eternidade, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz, destacando exatamente a eternidade e a deidade de Cristo, ou seja, de que ele é Deus também. Isaías capítulo 40, versículo 3, Isaías 40, verso 3, é dito para nós: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda ao nosso Deus. Aqui é interessante porque o profeta também chama Cristo aqui de Deus. Ele diz: preparai o caminho do Senhor. E a palavra Senhor aqui, que para nós é traduzida como Senhor, lá no hebraico está o tetagrama. O tetagrama, que são aquelas letras da abreviação do nome de Deus, que só é na Escritura atribuída a Deus, não é atribuída a nenhum outro ser
na Escritura a não ser Deus. Nossa Bíblia traduz como Senhor tanto o tetagrama, que é a abreviação do nome de Deus, como também traduz a palavra Adonai, que também é Senhor lá no hebraico. Mas o tetagrama ele só é atribuído à pessoa de Deus na Escritura, ao Deus Pai Criador, Deus eterno nas Escrituras. Então Jesus recebe a mesma designação aqui, dizendo para nós: preparai o caminho do Senhor. E isso se cumpre com o profeta João Batista, que é o precursor de Cristo e que anuncia a vinda do Messias. Então, aqui o profeta está usando a mesma designação que é usada na Escritura para Deus, como também para Cristo. Então, sendo estas, portanto, provas da natureza eterna de Cristo nas Escrituras e no Antigo Testamento. Por isso que Paulo diz: Ele é antes de todas as coisas. Agora, a eternidade de Deus nas Escrituras, ela é vista como a única esperança de salvação. A eternidade de Deus nas Escrituras, ela é vista como a única esperança de salvação. A única esperança de salvação. Porque só o que é anterior à criação é eterno. Tudo que é posterior à criação, ou que teve origem na criação, ou é posterior à criação, é vão e passageiro. Então, a única coisa que é eterna é o que é antes da criação. Ou seja, a solução, a salvação, só pode vir do que é eterno. Porque o que é terreno é vão e passageiro. Então você vai ver nas Escrituras o atributo da eternidade de Deus sendo sempre visto como esperança. Sempre visto como esperança de salvação. No Salmo 90, e aí eu convido você para abrir sua Bíblia novamente no Salmo 90. O Salmo 90 ilustra bem isso. Esse salmo, ele foi escrito por Moisés. O Salmo 90 foi escrito por Moisés na saída do Egito, durante a peregrinação no deserto. Ele foi escrito provavelmente no momento em que Israel recebeu uma dura sentença de Deus, por causa da sua incredulidade, murmuração e rebelião contra Deus. Essa passagem, o contexto deste salmo, provavelmente está associada à passagem de Números capítulo 14, quando Moisés mandou os espias para verem a terra, e quando eles voltam, eles desanimam o povo. Eles ficaram com medo dos homens da terra, dos gigantes que havia na terra, e eles então começam a amedrontar o povo, dizendo que a terra era muitíssimo boa, mas que haviam gigantes lá, e que eles eram como gafanhotos perante eles. E eles então desanimam o povo, e o povo começa a chorar e a murmurar e a reclamar, dizendo que Deus os havia levado até aquele lugar para os matarem naquele lugar, que Deus os havia tirado da terra do Egito para os matarem. Eles começam a reclamar e murmurar, e Caleb e Josué tentam mudar o ânimo deles, dizendo: não, vamos confiar no Senhor, o Senhor nos trouxe até aqui, Ele é maravilhoso, Ele vai nos dar vitória, né? O Senhor é conosco. E eles começaram a dizer que ia ameaçar a pegarem pedras para apedrejarem Josué e Caleb. E só não fizeram isso porque a glória de Deus desceu sobre a tenda
do tabernáculo, e então Deus chama Moisés para a conversa, e aí quando eles então desistem do intento que eles estavam de apedrejarem Josué e Caleb, provavelmente apedrejariam também Moisés, e Moisés também seria apedrejado. Então nós vemos nesse contexto que Moisés escreve esse salmo. Quando Deus disse para Moisés que toda aquela geração de homens, de adultos, homens e mulheres adultos que saíram do Egito, morreria no deserto, com exceção de Josué e Caleb. Foi uma dura sentença. Deus disse que eles padeceriam diversas misérias durante os 40 anos de peregrinação, até que o cadáver deles todos caíssem no deserto. Foi uma sentença muito dura. Naquela ocasião, se você se recorda, Moisés intercede, porque Deus queria até ferir eles com pestilência e matá-los a todos. E Moisés se interpõe dizendo: não, Senhor, não faça isso, porque o que vão dizer as nações, o que vão dizer os egípcios, que o Senhor os tirou da terra para os matar no deserto. Então, neste momento, nesse contexto de rebeldia dos homens, de confusão, de caos, de oposição, de condenação, de manifestação da ira de Deus, que Moisés consola a si mesmo e o povo com a eternidade de Deus, com a esperança na sua misericórdia. E é um salmo que foi escrito e deveria ser cantado ao longo das peregrinações do deserto, para que eles não se esquecessem disso. Então esse salmo foi escrito, cantado, orado nesse momento assim desse caos, nessa turbulência toda. E ele já começa os primeiros versículos com um tom de esperança. Ele diz: Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. O verso 2: antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Vê a afirmação que ele está fazendo. Olha o contexto em que ele está vivendo. Olha o momento que ele está vivendo, em que ele faz essa afirmação. Ele diz: Senhor, tu tens sido o nosso refúgio. O Senhor tem sido a nossa esperança, o nosso refúgio. Antes que o mundo fosse criado, antes que de todas as coisas, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Depois, do versículos 3 a 10, ele ressalta a corrupção e a fragilidade humana diante da grandeza de Deus. Versículo 3: tu reduzes o homem à destruição, e dizes: tornai-vos filhos dos homens. Ou seja, né, Deus derruba os homens e diz: levantem-se, porque 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem que passou, e como a vigília da noite. Tu os levas como uma corrente de água, são como um sono de manhã, são como a erva que cresce, de madrugada floresce e cresce, à tarde corta-se e seca, pois somos consumidos pela tua ira, e pelo teu furor somos angustiados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades e os nossos pecados ocultos à luz do teu rosto, pois todos os nossos dias vão passando na tua indignação. Passamos os nossos anos como um conto que se conta. Os dias da nossa vida chegam a 70 anos, e se alguns pela sua robustez chegam a 80 anos, o orgulho deles é canseira e enfado, pois cedo se corta e vamos voando. Ele destaca aqui a corrupção humana, a iniquidade humana, o pecado.
a maldade do homem. Ele destaca que o homem não tem poder contra Deus. Ele pode se rebelar contra Deus, como se rebelou o povo de Israel, mas eles não têm como resisti-lo. O homem não tem como vencê-lo. O homem não tem como escapar de Deus. Porque ele está dizendo aqui, tu os reduz à destruição. Ou seja, o tempo, basta o tempo. Porque ele diz, porque para Deus 1000 anos é como um dia. Ele não se cansa, ele não se fadiga, ele não perde tempo. E ele está destacando aqui que ainda que um homem viva 80 anos, ele diz, o melhor que ele pode viver aos 80 anos é enfado e canseira. Mesmo que ele no seu orgulho, na sua robustez, dizendo, né, eu estou com 80 anos, e ele diz, é só enfado e canseiras. Então depois ele destaca o poder de Deus, no versículo 11, ele diz, quem conhece o poder da tua ira? Quem conhece o poder da tua ira? Na verdade, essa pergunta é uma pergunta que só vemos a resposta em Cristo. Só Cristo suportou a ira infinita de Deus. Só Cristo conheceu a ira infinita de Deus. Só Ele suportou o furor da ira de Deus. Mesmo os homens que são castigados pelos seus pecados, eles não experimentam a ira de Deus na sua totalidade. Nenhuma alma, nenhum espírito é capaz de suportar a ira de Deus na sua totalidade, a infinita ira de Deus. É por isso que os ímpios no inferno, eles vão queimar por toda a eternidade, porque a ira de Deus, ela não tem fim. O amor de Deus não tem fim, mas a sua ira também não tem fim. O seu poder não tem fim. Então ele pergunta, ele questiona aqui, quem conhece o poder da tua ira? Quem pode conhecer o poder da sua ira? Só Cristo foi capaz de suportar a ira infinita de Deus, porque também era Deus e pagou a pena pelos nossos pecados. Então ele diz, segundo és tremendo, assim é o teu furor. Como tu és tremendo, como tu és grande, assim também é o teu furor. Ele viu o furor da ira de Deus. Ele viu, ele presenciou. Moisés viu como Deus castigou a rebeldia dos homens na terra. Como Deus puniu a rebelião dos homens na terra. É por isso que ele disse, segundo és tremendo, ou seja, segundo tu és grande, também é o teu furor. Então ele roga por misericórdia de Deus. Ele clama por misericórdia para ele e para o povo, né? Nos versos 12 a 17. Ele diz, ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Ou seja, ensina-nos a andar de modo que agrade a Ti. Volta-te para nós, Senhor. Até quando? Aplaca-te para com os teus servos, ou seja, aplaca a tua ira contra nós. Até quando tu vais olhar para os nossos pecados? Ele diz, farta-nos de madrugada com a tua benignidade, para que nós nos regozijemos e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos pelos dias em que nos afligiste e pelos anos em que vimos o mal. Apareça a tua obra aos teus servos e a tua glória sobre seus filhos, e seja sobre nós a formosura do Senhor nosso Deus, e confirma sobre nós a obra das suas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Você vê como ele se volta para Deus, mesmo ciente, mesmo tendo a convicção, e mesmo ciente
aquilo tudo era uma manifestação clara do furor e da ira de Deus. Mesmo vendo Deus castigando e punindo o seu povo, como ele fez, mesmo Deus manifestando o seu furor, a sua ira inflamada contra os pecados daqueles homens, ele não tenta fugir de Deus. Ele não se revolta contra Deus. Porque é só do eterno que pode vir salvação. É só dele que pode vir misericórdia. Isso mostra a convicção que Moisés tinha de que, mesmo Deus estando irado, só dele mesmo poderia vir misericórdia e salvação. Ou seja, não há salvação em nenhum outro lugar. Não há outro lugar. Se desse Deus que está irado, que está furioso, não vir misericórdia, não há outro lugar onde possamos achar salvação. Só existe salvação em Deus, no eterno. Se existe salvação em algum lugar, ela não é deste mundo. Ela não vem da coisa criada. Ela deve vir do Criador. Ela não vem de coisas vãs e passageiras. Ela deve vir do eterno, daquele que não muda, daquele que detém todo o poder nos céus e na terra. Se existe salvação em algum lugar, ela não é deste mundo. É isso que Moisés está dizendo para nós. Vem do eterno, vem de Deus. Ele é refúgio. Se ele não for refúgio, não existe refúgio em outro lugar. Foi o que disse Jó na sua agonia. Jó na sua agonia, ele diz, Jó 16, versículo 19. Eu vou ler aqui em outra tradução, na NTLH. Ele diz assim: eu sei que no céu tenho quem me defenda. O meu advogado lá está. Com toda aquela agonia, com toda aquela desgraça, com todo aquele mal que nós sabemos que aconteceu na vida de Jó, todo aquele sofrimento pelo qual ele passou, seus amigos o acusando de pecado, dizendo que aquilo era resultado da ira de Deus contra os seus pecados, contra as suas maldades. Ele diz, e ele se queixa, se você ler, ele se queixa do que Deus estava fazendo com ele, mas ele se volta para Deus. Ele diz: eu sei que no céu tenho quem me defenda. A minha defesa não está aqui na terra. A minha salvação não está aqui. A minha salvação está lá. O meu advogado não está aqui. O meu advogado está lá, com o eterno. Jó 19, 25. Este é um texto bem conhecido. Porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Se há salvação, ela não é terrena. Veja, o homem na pior das agonias, no pior sofrimento, ele não achou que vinha salvação de qualquer outro lugar. Ele só pensou, só vem de Deus, só vem do eterno. Só pode vir dele. E o que nós vemos no mundo é que as pessoas acreditam que pode haver salvação aqui. Que realmente elas podem construir um paraíso aqui no mundo. Que elas podem realmente, que a inteligência, a capacidade humana, a ciência, a evolução, o conhecimento, as revoluções vão transformar a sociedade, vão mudar as pessoas, vão transformar o mundo num lugar melhor para se viver. As pessoas acreditam nisso. Acreditam que a felicidade está quando ela alcançar posições sociais, lugares, carreiras, relacionamentos. As pessoas acreditam nisso. Mas a Bíblia mostra claramente para nós que não há salvação que proceda da terra.
salvação, ela só pode vir do eterno, do que é eterno, porque tudo que está na terra é sujeito ao fracasso, é vulnerável, é destrutível. O único que é imortal, que é poderoso, que detém todo o poder e toda a glória, que é indestrutível, é Deus. E o Evangelho de João, ele destaca para nós essa eternidade de Cristo. O Evangelho de João faz isso de maneira maravilhosa, de muitas maneiras. A eternidade de Cristo, ela é destacada para nós. Jesus já começa em João capítulo 5, versículo 39, se referindo às Escrituras. Ele diz: vocês examinam as Escrituras, dizendo para os judeus, porque julgam ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim, são elas mesmas que falam de mim. Nós já lemos aqui alguns textos relacionados a isso. Em João capítulo 6, versículo 38, Jesus disse: porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Veja, porque eu desci do céu, eu vim do céu, eu vim do alto. João 6:62. O que aconteceria se vocês vissem o Filho do Homem subir para onde estava antes? E isso se cumpre. Nós vemos lá em Atos dos Apóstolos, registro da ascensão de Cristo, quando Cristo é assunto ao céu, quando ele sobe para o céu depois de ressuscitado, diante dos olhos de todos os seus discípulos. João 8:23, Jesus lhes disse: vocês são daqui de baixo, eu sou lá de cima. Vocês são deste mundo, eu deste mundo não sou. João 8 ainda, o versículo 58, em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Em João 16:28, ele disse: saí do Pai e vim ao mundo, outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. Em João 17, versículo 5, e agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Você vê Cristo dizendo: eu vim do alto, eu vim do Pai, eu vim de cima, vocês são de baixo, eu sou lá de cima, eu sou do alto. A salvação, ela só pode vir daquele que é antes de todas as coisas, daquele que é eterno, daquele que está acima da criação, que está acima deste mundo, enfatizando isto, aquilo que era uma esperança de salvação para os homens do Antigo Testamento, para os homens de Deus do Antigo Testamento, que olhavam para a eternidade de Deus com uma esperança, aqui em Cristo é literalmente cumprida, é literalmente manifesto para nós. Quem é esta eternidade? Ele é o Pai da eternidade, Ele é o príncipe da paz, Ele é o Deus forte, como diz Paulo, Ele é antes de tudo. Quando Paulo diz em Colossenses, Cristo é antes de todas as coisas, ele está ecoando esta verdade da Escritura sobre a segunda pessoa da Trindade, o Filho de Deus, que tem a mesma natureza eterna do Pai, toda a esperança de salvação na eternidade do Pai, na eternidade de Deus, que Ele é a esperança na eternidade de Deus, que Ele é a salvação que vem de cima, do alto, da eternidade para nós, de onde e só de onde pode vir salvação. O que nós temos que nos perguntar é como nós estamos olhando para Cristo. Estamos enxergando Cristo assim? Ou será que nós ainda estamos achando que no mundo há solução? Que os homens podem oferecer solução?
que os métodos humanos podem resolver os problemas da alma, podem trazer solução para a alma. As coisas terrenas, a esperança desse mundo, a paz que este mundo tenta oferecer, nós estamos empenhados em quê? Em que estamos empenhados? Pelo que estamos trabalhando? Nós conhecemos Cristo assim? O que Paulo está tentando mostrar para nós é esta glória, esta esperança que Cristo é para nós. Que ela é para o crente, que é para aquele que crê em Cristo, que olha para Cristo como salvação, como Salvador. Salvador de quê? Salvador de quê? Salvador de tudo. Salvador de tudo, meu querido. Suficiente em tudo. Como nós vamos ver mais para frente, ainda nesse texto. Então, é isso que Paulo está dizendo quando ele diz: Ele é antes de todas as coisas. Ele é a salvação que vem da eternidade para nós. Pensa o que é isso. Pare para pensar no que é isso. Olha a loucura desse mundo. A agitação desse mundo. Como os homens acreditam em si mesmos, nas suas performances, como eles acreditam no seu trabalho, no que eles podem fazer. Olhe para isto, olha para a loucura, para a agitação desse mundo. A Bíblia está mostrando que não há esperança em nada neste mundo. Não pode. Só há uma coisa que pode sustentar a alma, algo que seja eterno, algo que dure para sempre, algo que não está sujeito à corrupção, não está sujeito à morte, não está sujeito à iniquidade, não está sujeito à violência, não está sujeito a um mundo mau e caótico. A esperança está naquilo que é antes, que já existia antes de todas as coisas, e que para nós é revelado na pessoa bendita de Cristo. Se nós realmente temos crido nele. Se nós realmente temos crido nele. Então, é isto que Paulo está dizendo quando ele diz: Ele é antes de todas as coisas. Ele está ecoando essa verdade da Escritura. O eterno, o Deus eterno, acima da criação, acima de todas as coisas, que não é criado, que não é corruptível, que não é mortal, mas é imutável, é incorruptível, aleluia, que é detentor de todo bem, e que só Ele tem solução, só Ele tem salvação para as nossas almas, para o pecador. Amém.